dados hoje para vocês que eu tenho certeza que vão te deixar aí com uma certa pressa para resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas o mais rápido possível, tá? A gente está vivendo em uma situação aí de descontrole nas cadeias produtivas, então isso aí, meus amigos, traz para nós uma urgência, tá? Nós estamos entrando numa urgência para poder resolver certas coisas, coisas que você precisa, produtos que você tem que se adiantar, porque senão o negócio vai sumir completamente. E mais preocupante do que tudo, parece que essa crise toda está sendo, por um lado, programada para retirar de cena até aqueles que se programam, para retirar de cena até aqueles sobrevivencialistas, os mais preparados, ok? Essa crise aí está programada para tirar da jogada até mesmo as pessoas que estudam o tema e estão se preparando há muitos anos. Por isso, eu quero trazer atenção total a você para essa aula de hoje. Se eu fosse você, eu compartilharia essa aula com seus amigos, parentes e familiares, porque o negócio tá estranho e tá estranho pra caramba. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse alerta que faço para vocês hoje. Por isso, gostaria que você já se inscrevesse no canal. Para você comentar, você tem que estar inscrito no canal e gostaria de convidá-los também para você dar o like e compartilhar esse conteúdo, uma vez que eu tenho certeza que você vai ficar muito agradecido pelo conteúdo que eu vou te trazer hoje, beleza? Um abraço aí pro Alisson, lá de Varginha, Minas Gerais, aluno da Arca. Vamos lá, meus amigos. Preste atenção no cenário que a gente está vendo no mundo hoje, nessa terça-feira, dia 31 de março. Atenção total. Neste momento, agora, em que nós estamos conversando, existem 200 containers de hélio parados no Golfo Pérsico, ali perto do Estreito de Hormuz. Cada um desses containers carrega 41 mil litros de hélio líquido que está resfriado a 269 graus negativos, quase o zero absoluto. E esses containers têm entre 38 e 48 dias de autonomia, ou seja, eles têm no máximo 48 dias de autonomia. A gente poderia dizer que daqui a 48 dias o hélio do planeta vai acabar, ok? Então, meus amigos, qual é a importância desse hélio? Porque ele está diretamente relacionado a produtos que podem sumir do planeta Terra. Meus amigos, depois de 48 dias armazenado, o sistema de refrigeração para de funcionar, o hélio ferve, vira gás, escapa para a atmosfera e se perde para sempre. Aí você fala, Daniel, mas o hélio serve para quê e para onde estava indo esse hélio? Esses containers com hélio estavam indo para as fábricas dos chips mais avançados do planeta, localizados em dois lugares: em Taiwan, onde tem a maior empresa do mundo que fabrica chips, que é a TSMC, e lá na Coreia do Sul, onde está a sede da Samsung. Essas duas fábricas, TSMC na Coreia do Sul e Samsung TSMC em Taiwan e na Coreia do Sul a Samsung, elas são responsáveis por fabricar 90% dos chips mais sofisticados do planeta. Nós estamos falando exatamente sobre aqueles chips que são usados em inteligência artificial, celulares topo de linha e etc. Ok? Então, meus amigos, presta atenção que agora eu vou explicar para você por que que o hélio é tão importante. Dentro dessas fábricas, lá em Taiwan e na Coreia do Sul, existem máquinas gigantes chamadas máquinas de litografia ultravioleta extrema, ok? Litografia ultravioleta extrema. Essas máquinas, elas são responsáveis por imprimir os transistores minúsculos do tamanho de 2 nanômetros nos chips. E essas máquinas poderosíssimas, elas apenas conseguem funcionar com um poderoso sistema de resfriamento. Essas máquinas, elas consomem muitíssima energia e elas apenas conseguem funcionar com o hélio líquido extremamente frio que provoca esse resfriamento. Ou seja, conclusão que a gente chega aqui já no início dessa aula: sem hélio, as máquinas param por completo. E sem as máquinas, não se fabricam chips avançados. E sem os chips avançados,
os sistemas de inteligência artificial utilizados nesse conflito param de funcionar. E por que a gente está tendo esse drama todo? O principal fornecedor mundial de hélio, quem será? Deixa eu fazer uma enquete aqui com vocês, meus amigos. Olha, quem é o principal fornecedor de hélio do planeta? Diz aí pra mim. Se você sabe, coloca aí no chat pra gente começar a interagir aqui, tá? Ó, a Elis Regina acertou. Deixa eu ver aqui. Treinado RS acertou. É, Francisco JP acertou. J. Goldoni acertou. Mari Fiamontini acertou. Diogo Silva também acertou. Carlos Bosco acertou. Deixa eu ver aqui se mais alguém acertou aí. José Gabriel acertou também. Kinor DVD 23 acertou também. William Paz também acertou. Meus amigos, o principal fornecedor do mundo que fornece hélio para o planeta é o Catar, especialmente na usina de Ras Laffan. Só que no dia 18 e no dia 19 de março, os iranianos destruíram a instalação de Ras Laffan com projéteis e ela foi obrigada a parar a produção. Resultado: o hélio parou de sair do Catar, os navios não conseguem passar pelo Estreito de Hormuz por causa do conflito e os 200 contêineres estão boiando parados no mar e o relógio está contando os 48 dias, marcando os 269 graus negativos. Nessa atual situação, qual é a condição das fábricas TSMC em Taiwan e a fábrica da Samsung na Coreia do Sul? Quanto tempo eles têm ainda de hélio até o hélio baixar e acabar? A TSMC lá de Taiwan tem estoque para cerca de apenas 6 semanas. Eles estão reciclando boa parte do hélio que eles estão usando, mas já está havendo racionamento. Além disso, a Samsung lá na Coreia do Sul tem um pouquinho mais de reserva. A Samsung tem 6 meses de reserva, mas depende muito do hélio que está saindo lá do Catar. E essas duas empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão precisando priorizar a produção. Elas estão direcionando a produção para alguns pedidos prioritários. Elas estão priorizando quem você poderia perguntar? Estão priorizando a produção de chips para inteligência artificial e para memória de alta velocidade. Ou seja, chips para celular já era, meu amigo. Produtos comuns para tentar manter os chips mais avançados vivos ali, já era, tá certo? Então, os poucos chips que estão sendo produzidos estão sendo direcionados para questões altamente importantes para o conflito, inteligência artificial, entre outras coisas, memória de alta velocidade, mas os celulares, eles não estão priorizando nesse caso, tá? Então, meus queridos, que eu quero dizer para vocês aqui? Se você tá afim de pegar um celular mais novo, tem que ser para ontem, tá? E eu quero te dizer uma coisa: eu consegui um fornecedor incrível de celulares, um cara que eu compro já computadores e celulares com ele há mais de 2 anos, e eu quero deixar aqui para vocês que querem não apenas já garantir a compra de celulares, mas também, energia fotovoltaica para sua residência. Eu vou deixar um formulário aqui para você, tá? A gente vai receber o teu formulário e depois eu passo para esses fornecedores entrarem em contato contigo, beleza? Então aqui a gente está oferecendo para você que tem interesse de celular, bateria, energia residencial, entre outras coisas, tá? Estabeleci um convênio, uma parceria com uma, aquela que eu considero a melhor empresa de energia fotovoltaica do Brasil e o melhor fornecedor de celulares aqui em São Paulo, beleza? Então, meus queridos, se você quiser garantir esses produtos, o link do formulário está aí. Daqui a pouco a gente volta nisso, beleza? Então, preste muita atenção. A gente agora vai passar para uma parte ainda mais importante da nossa conversa de hoje. Nós já estamos nesses 9 minutos e 50 segundos com 7.000 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 2.000 likes. Então, enquanto eu tomo um golinho de água aqui para lubrificar as minhas cordas vocais, quero te convidar a aceleradamente você a clicar no like. Aí, lembrando que o like
é um joinha que fica embaixo do vídeo, não é o coraçãozinho, beleza? Porque agora eu quero indicar para vocês aí dicas vitais para você poder se proteger dessa maluquice toda e comprar os produtos porque vai sumir, beleza? Então, meus queridos, deixa eu tomar uma aguinha, você acelera no like aí para a gente poder continuar a nossa aula de hoje. Vamos lá, continuando aqui nosso papo. Eh, Essa situação toda aí, da escassez do hélio, está gerando um paradoxo. Um paradoxo que é extremamente interessante. Por quê? O mesmo Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, também é a rota do hélio que esfria as máquinas que fabricam os chips que alimentam a inteligência artificial que o Pentágono está usando no conflito. Ou seja, o Pentágono está usando inteligência artificial e os chips dessa inteligência artificial passam pelo Estreito de Hormuz e não estão passando mais. Eles vão ficar sem equipamento para inteligência artificial por conflito, ok? Inclusive, o sistema Maven, que reduz drasticamente o número de analistas humanos necessários, também precisa desses mesmos chips, ok? Então, deixa eu te explicar o que é o sistema Maven. Aperta os cintos aí que você agora vai ter uma aulinha interessante de tecnologia bélica, beleza? Sistema Maven, que também é chamado de Maven Smart System, é um programa de inteligência artificial usado pelo Pentágono, que é o Ministério da Guerra lá dos Estados Unidos. Ele funciona como um olho super rápido que analisa automaticamente milhares de imagens e vídeos vindos das mais diversas fontes, drones, satélites, sensores. Antes, para o Pentágono conseguir decidir quais são os alvos que serão atingidos, isso exigia uma quantidade gigante de pessoas. Eram mais de 2.000 analistas humanos trabalhando todos os dias. Já com esse sistema Maven, o trabalho cai de 2.000 pessoas para apenas 20 pessoas e o sistema consegue identificar e sugerir mais de 1.000 alvos nas primeiras 24 horas de uma operação bélica. Ou seja, na prática, o sistema Maven, ele ajuda a escolher rapidamente onde você faz uma ofensiva num conflito, acelerando muito o processo que antes ela era lento e manual. Todo esse poder depende de chips super avançados fabricados em Taiwan, que por sua vez precisam do hélio líquido para serem produzidos, ok? Então, meus queridos, resumindo a primeira parte da aula aqui, o primeiro problema, o conflito atual está destruindo a mente que é usada para lutar. Cada dia a mais que o Estreito de Hormuz fica fechado é mais um dia de estoque de hélio sendo consumido em Taiwan. Cada semana a mais desse conflito aproxima as fábricas do momento em que elas não conseguirão mais produzir os chips que a própria inteligência artificial do conflito precisa. E tem ainda mais. Se você quer ainda mais, coloca sim. Enquanto eu vou dar um golinho de água aqui. Se você quer que eu continue essa aula te explicando ainda mais, coloca sim aí onde você está. Eu já agradeço antecipadamente todo mundo que vai colocar sim. Obrigado a todos aí que estão respondendo. É muito importante nessa interação, rede social e interação. Então vamos lá. Meus amigos, Taiwan, além de precisar importar o gás hélio que eles usam, Taiwan também precisa importar 95% da energia que eles usam. E grande parte dessa energia vem do petróleo. E grande parte desse petróleo também passava pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, Taiwan, com a empresa TSMC, que é a maior fabricadora ou fabricante de chips do mundo, e a Samsung, que é uma das maiores do mundo lá na Coreia do Sul, elas precisam do petróleo e elas precisam do hélio. E nenhum dos dois está chegando. Tá? A própria TSMC, essa empresa de Taiwan, ela consome sozinha 10% de toda a eletricidade da ilha. Toda a eletricidade da ilha é consumida por essa empresa. E aí a gente já tem uma situação muito complicada. Sem insumo, sem o hélio, sem energia. E eu te pergunto: quem controla as peças raras, o sistema de navegação alternativo, as outras fontes de hélio e possivelmente as negociações de paz, ok? O que a gente tem de alternativa nesse momento é quem está oferecendo? Pequim. Ou seja, este conflito, ele tem 3 opções para ser resolvido, tá? Ele pode terminar
com 3 cenários. O primeiro cenário, acabando o hélio, que ninguém mais vai ter, equipamento de inteligência artificial. Ele pode acabar quando os interceptadores da defesa de Taiwan acabarem, ou quando Pequim decidir que é a hora de acabar. E esses 3 relógios estão correndo e os 3 relógios apontam para uma mesma sala lá em Pequim, ou seja, é uma situação extremamente frágil e perigosa para todos os envolvidos, ok? Então, meus queridos, você já entendeu que agora o negócio está estranho. E o Cleiton Siqueira já está preocupado, perguntando que tipo de itens podem sumir. Eu já revelei para vocês aqui quais itens e vou agora revelar ainda mais. Eu quero dizer para você agora, ou te mostrar, qual será o impacto na produção e na oferta de aparelhos celulares no mundo no pior cenário, ok? E aí a pergunta que fica é: por que os celulares dependem tanto disso? Presta atenção, meus queridos, nessa terceira parte da nossa aula aqui, que vai ser muito importante para você que entende a urgência desse cenário que nós estamos vivendo. Quase todos os celulares modernos hoje, especialmente os mais novos e mais potentes, usam chips avançados. Usam processadores, né, como os processadores da Apple e da Samsung. Usam memórias como a DRAM e a NAND Flash, que são essenciais para o uso das câmeras dos celulares, das telas, do desempenho e do armazenamento. Esses chips, como eu expliquei para vocês, são fabricados em Taiwan pela empresa TSMC e são fabricados na Coreia do Sul pela Samsung. E essas fábricas, como a gente explicou antes, usam o gás hélio resfriado a 269 graus Celsius negativos para poder resfriar essas máquinas gigantes que imprimem os circuitos minúsculos ali. Sem hélio suficiente, a produção fica mais lenta, mais cara ou até pode parar. No pior cenário, meus queridos, e lembrem, a gente está analisando o pior cenário, e o pior cenário é o seguinte: é aquela lógica do seguro. O seguro, ele parte da lógica do pior cenário, que é espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Então, no pior cenário, o que, que vai acontecer se o gás hélio continuar não chegando em Taiwan e o petróleo continuar não chegando em Taiwan? As fábricas vão racionar o hélio que ainda tem e vão priorizar chips para inteligência artificial que são mais lucrativos e mais estratégicos para o conflito. Isso deixa menos capacidade para os chips usados em celulares. E o que acontece no pior cenário com um conflito longo, hélio escasso nos próximos 6 meses ou mais? A gente tem aí uma possibilidade de produção de chips caindo significativamente. A Samsung lá na Coreia do Sul ali é a mais afetada, porque depende muito do hélio do Catar. Cerca de 65% do hélio que eles usam para resfriar as máquinas vem do Catar. Os estoques duram alguns meses no máximo. A TSMC de Taiwan tem um pouco mais de fôlego, porque tem uma melhor reciclagem, tem fontes diversificadas, mas também sente o problema, especialmente se a energia que vem do petróleo de Hormuz fica cara, escassa ou some. Resultado: menos wafers, que são os discos de silício dos chips produzidos, e menos chips saem das fábricas. Além disso, a gente está num cenário que pode acontecer exatamente falta de componentes para celulares. A gente está falando de empresas como a Apple, Samsung, Google e Motorola podem ter atrasos na entrega de processadores e memória. Modelos top de linha, né, os celulares mais avançados, com câmeras potentes, telas de alta taxa de atualização, são os mais atingidos primeiro porque usam chips mais modernos. Os celulares mais baratos, celulares de entrada intermediários, também sofrem, pois dependem de memória e chips mais comuns que as fábricas vão produzir menos. Então, qual é o efeito disso, ou qual pode ser o efeito disso nesse cenário no mercado de celulares? Primeiro, uma oferta menor de celulares, que as lojas e sites terão menos modelos disponíveis. Lançamentos de novos celulares, de iPhones novos, Galaxy novos aí, podem ser adiados ou ter a produção reduzida. Os preços tendem a subir muito, porque com menos oferta e custo maior de produção, o preço médio dos celulares pode chegar a aumentar até 20% ou mais, segundo algumas análises. Modelos bons ficam muito mais caros, as opções baratas podem sumir ou piorar de qualidade, e a gente teria uma queda global de vendas, porque o mercado global de smartphones pode encolher bastante, porque nós já tivemos essa experiência em crises passadas, quando os chips ali tiveram uma queda de 13% no mercado global de celulares. No pior caso,
pode ser o maior declínio em décadas. A gente está falando aqui de uma possibilidade de milhões de unidades a menos vendidas por ano, tá? Por quê? Eles vão dar prioridades para os materiais, produtos premium. As empresas vão focar em fabricar celulares caros, que dão mais lucro, deixando o segmento popular mais barato ainda mais apertado. E a gente pode ter um efeito cascata ali no dia a dia. Por quê? Você vai chegar numa loja, se o Estreito de Hormuz continuar fechado, você vai ver menos variedade de celulares, uma espera maior para comprar o modelo que você quer ou ter que pagar mais. A gente vai ver celulares usados vir uma opção comum e também vão encarecer. Atualização de software e reparos podem ser afetados indiretamente, porque haverá menos peças de reposição. E em países emergentes, como é o caso do Brasil, o impacto é maior porque a maioria compra modelos intermediários e baratos, ok? E a gente pode ter uma ideia do que pode estar chegando, porque há uma tranquilidade para a gente fazer comparação com crises passadas. Nós tivemos uma crise passada recente, tá? Você deve se lembrar. Você lembra o ano em que aconteceu uma crise que também afetou as cadeias logísticas e as cadeias de produção? Diz aí para mim, meus amigos, que crise foi essa que aconteceu recentemente e quando que ela aconteceu? Coloca aí o nome da crise e o ano que ela aconteceu, enquanto eu vou tomar mais um golinho de água e você acelera no like. Nós estamos aqui já batendo 11 mil pessoas ao vivo e apenas 4.400 likes, tem que acelerar, tá? É, Tufão Humanoide acertou, né? Rafa Oliveira acertou. É, Deixa eu ver aqui, ó. Miriam Fagundes acertou. Pedro Caetano também acertou. Elton acertou. É, Lara Zanin aqui no Instagram acertou, valeu. Gabriel Trajano também acertou. Obviamente, meus amigos, nós estamos falando da crise sanitária de 2020, tá? Na crise sanitária de 2020, uma escassez de chips também aconteceu e causou atrasos em iPhones, redução da produção de Androids e aumento de preço. No pior cenário atual, o problema é mais grave. Por quê? Porque está afetando diretamente o gás hélio, que não tem um substituto fácil para você resfriar as máquinas. E acontece junto com outros riscos. Riscos da energia cara e escassa em Taiwan e o conflito afetando toda a logística, tá? Então, no pior caso, esse conflito atual ele tem o potencial de sufocar a produção de chips que fazem o celular funcionar direito. Resultado: menos celulares novos sendo fabricados, preços mais altos em quase tudo, do básico ao topo de linha, lojas com prateleiras mais vazias e uma espera maior para comprar, e o mercado global de smartphones encolhendo e as pessoas acabam ficando mais tempo com o celular antigo ou pagando mais caro pelo usado e pelo novo. O cenário que a gente está vendo é como se a linha de montagem do mundo dos celulares ficasse mais lenta e cara por causa de um refrigerador ou um refrigerante especial, o hélio, que está bloqueado por esse conflito, ok? Então, meus queridos, é claro que se você planeja trocar de celular em breve, considere você adquirir o quanto antes, antes que os estoques apertem e o preço suba. No longo prazo, isso reforça a importância de você manter o aparelho atual por mais tempo e cuidar bem dele, tá? Isso é um efeito que cada dia que passa é mais possível de acontecer. E aí eu repito para vocês que estavam no início da nossa conversa. Como eu concluí que a gente pode ter escassez de aparelhos celulares no mundo devido a esse problema do hélio e de Taiwan, eu estabeleci uma parceria com uma loja de celular aqui e eu quero deixar para vocês o link de um formulário. Você vai dizer nesse formulário se o seu interesse é celular, se o seu interesse é bateria, se o celular é energia residencial fotovoltaica, tá? Estabeleci aqui duas empresas, contato com essas duas empresas, uma das maiores empresas do Brasil de energia fotovoltaica e também uma loja de confiança de celular que tem os melhores preços e o melhor atendimento aqui em São Paulo. Para você acessar essas melhores ofertas, eu deixo esse formulário aqui para você poder nos dizer o que você está procurando e a gente passar o teu contato para os fornecedores para eles conversarem contigo aí para você poder adquirir rapidamente a energia fotovoltaica da tua casa e o celular novo que você quiser. Beleza? Lembrando também que essa empresa de celular também faz manutenção de celulares, tá certo?
Meus amigos, a gente vai continuar a aula aqui. A gente já está com 11.400 pessoas assistindo ao vivo. Agradeço todo mundo que está assistindo, comentando, dando like, mandando aí apoio ao canal. E também quero mandar um abraço para a galera que está compartilhando o vídeo, que é muito importante. Lembrando que é uma aula vital que a gente está assistindo hoje. Nós já passamos de 11 mil pessoas ao vivo aqui nesses primeiros 25 minutos de aula, mas estamos apenas com 5.123 likes, ou seja, metade da galera não deu o like ainda, beleza? Então, acelera o like enquanto eu tomo mais um golinho de água aqui e a gente já volta, beleza? Vamos lá, galera. Continuando a nossa importante aula de hoje. Próxima pergunta que a gente faz aqui na nossa reflexão: qual será o impacto no mundo se essa guerra se prolongar demais? Meus amigos, se esse conflito continuar por mais tempo, com interrupção ainda mais longa do Estreito de Hormuz e sem o hélio vindo lá do Catar, eu vou te mostrar para agora o que vai acontecer, explicando de forma simples para você entender o que precisa ser feito, tá? Presta atenção, meus amigos. As fábricas de chips mais importantes do mundo vão começar a sofrer. Você já viu aí que os estoques atuais são limitados. Taiwan só tem 6 semanas de reserva. E a Coreia tem 6 meses, mas eles dependem muito do hélio que vem do Catar. Se esse conflito se prolongar, pode acabar o hélio, as fábricas não vão conseguir funcionar mais, tá? Produção mais lenta, mais defeito nos chips, custo maior para fabricar. A gente pode ter falta de chips avançados no mundo. As empresas Apple, AMD, Intel, Nvidia e fabricantes de servidores de inteligência artificial vão sentir falta desses componentes. Os novos data centers de inteligência artificial vão ter que parar de crescer ou atrasar muito o crescimento. E a inteligência artificial, que hoje é usada em tudo, desde os chatbots a sistemas militares lá, vai crescer mais devagar ou até parar de avançar em alguns casos, tá? Então, no cenário que a gente está colocando aqui, celulares e computadores novos ficam mais caros ou demoram mais para chegar às lojas. Lembrando que nesse formulário que eu coloquei para vocês aí, você tem a oportunidade de comprar computadores também bem em conta. Eu já comprei 2 computadores com esse fornecedor e eu digo, é de confiança, tá? Tá o formulário, eu vou pedir para minha equipe colocar de novo. É, as pessoas também, carros modernos que usam muitos chips podem ter produção reduzida. Preços de eletrônicos sobem no geral. Taiwan, a gente está falando, importa quase toda a sua energia. Pode ficar numa situação complicada. Então, a gente está vendo o cenário de petróleo mais caro, chips sumindo. Então, a gente vê um cenário de inflação na energia, no transporte e nos produtos eletrônicos. Nesse caso, quais são as indústrias mais afetadas nesse sentido? As indústrias mais afetadas nesse sentido são a indústria automobilística, os eletrônicos de consumo, a indústria da saúde, que depende muito, as máquinas dos hospitais dependem muito dos chips, e a indústria da aviação, que está ali numa situação muitíssimo sensível, tá? Isso pode gerar desemprego, crescimento mais lento, porque muitas fábricas no mundo dependem dos chips avançados. Uma escassez prolongada pode causar recessão nos setores tecnológicos, e os países mais envolvidos e ricos em tecnologia, a gente está falando de Estados Unidos, Europa, China, Japão e Coreia, são os mais atingidos primeiro. E qual é o papel de Pequim nesse cenário todo? Pequim controla grande parte das serras raras, que são os materiais usados nos ímãs e eletrônicos. Eles têm um sistema de navegação que é o Baidu, que é uma alternativa ao GPS. Eles podem ter fontes alternativas de hélio ou influência sobre esses suprimentos e têm poder para influenciar as negociações de paz. Então, muitos analistas acreditam que a guerra pode acabar não só por razões militares, mas também quando o hélio acabar, os sistemas de defesa de Taiwan ficarem sem munição suficiente ou quando Pequim decidir que é o momento de intervir ou mediar. Ok? Então, meus amigos, se esse conflito continuar por meses, o mundo vai entrar numa crise silenciosa de tecnologia. Primeiro, vai ficar tudo mais caro e mais difícil de comprar produtos eletrônicos. Depois, o avanço da inteligência artificial vai desacelerar. No longo prazo, isso pode prejudicar economias inteiras, porque quase tudo hoje depende de chips feitos em Taiwan e na Coreia do Sul. É como se o mundo tivesse construído sua economia digital em cima de uma ponte muito frágil. E essa ponte, que é o gás hélio e a rota da energia pelo Estreito de Hormuz, está sendo danificada pelo próprio conflito. Ou seja, ninguém sabe exatamente quanto tempo esse conflito ainda vai durar, mas quanto mais tempo o estreito ficar fechado e o Catar ficar sem produzir o hélio, mais grave fica o problema. O relógio está correndo
tanto para os contêineres de hélio parados no mar, quanto para as fábricas que dependem dele, ok? Então, meus queridos, além disso, nós também temos o gigantesco problema dos suprimentos médicos, tá? Vamos analisar agora os problemas que a falta de hélio pode trazer para essa encrenca toda aqui, beleza? Qual problema eles podem trazer, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, só um segundinho. A gente tem equipamentos de hospital, tá? Equipamentos de hospital. Que equipamentos de hospital eh, dependem do gás hélio? Máquina de ressonância magnética, tá? O hélio líquido é essencial para resfriar os ímãs supercondutores das máquinas de ressonância. Sem ele, os ímãs esquentam, perdem a potência e a máquina para de funcionar. Cada máquina de ressonância magnética ela usa centenas ou até milhares de litros de hélio ao longo do tempo, precisando ali de recarga periódica. E a medicina consome cerca de 25% do hélio mundial. Olha o problema para a medicina. Meus amigos, deixa eu te dar uma dica séria agora. Se você tem exame para fazer, faça logo. Se você tem consulta para fazer, faça logo. Se você tem alguma coisa que envolva medicamento e hospital para fazer, faça logo. Minha dica para vocês, beleza? Nesse cenário, com o Catar, que produz cerca de um terço do hélio mundial, estando fora de produção e os contêineres parados no mar, os preços já subiram muito e há risco real de falta desses equipamentos. O que, que pode acontecer nesse cenário? O cenário é o seguinte: esse cenário que é hipotético aqui, a gente está analisando o que, que pode acontecer. Hospitais e clínicas com dificuldade para recarregar as máquinas existentes, algumas máquinas de ressonância magnética parando de funcionar temporariamente, exames de ressonância que são muito importantes para diagnosticar tumores, problemas neurológicos, lesões na coluna, no coração, podem ser adiados ou cancelados. E em casos graves de escassez do hélio, isso atrasa diagnósticos importantes, o que pode piorar o tratamento de pacientes, tá? Os hospitais nos países ricos provavelmente terão prioridade para usar o gás hélio que está sobrando, mas as clínicas menores e países em desenvolvimento vão sentir mais esse impacto, tá? Então, meus queridos, é claro que nós estamos vendo uma situação que pode piorar muito rápido e se você é inteligente e esperto, você não vai esperar o angu azedar para você tomar uma providência. Você já vai se organizar agora, tá? Então, acabei de mostrar para vocês a quantidade de equipamentos médicos que dependem do gás hélio. Só que existe uma outra multidão de equipamentos médicos que dependem não apenas do gás hélio, mas dos chips que podem parar de sair lá de Taiwan. Nós estamos falando de equipamentos médicos modernos que estão relacionados a monitores de pacientes, pressão arterial, ecocardiograma, oxigênio, ventiladores, respiradores, bombas de infusão que controlam o medicamento que entra na pessoa ali, desfibriladores, marca-passos, monitores de glicose, equipamentos de insulina, equipamento de ultrassom, tomografia computadorizada, robótica cirúrgica, dispositivos implantáveis, como os marcadores inteligentes e monitores cardíacos, todos eles dependem de chips, tá? Então, quais são as consequências práticas? Fabricantes de equipamentos médicos terão dificuldade para fazer novos aparelhos ou peças de reposição. A gente pode ter atraso nas entregas, uma vez que os hospitais precisam substituir ou expandir equipamentos, vão ter que esperar mais tempo. Os preços, é claro, vão ficar mais altos, o que chegar ao mercado vai custar mais caro, e em situações de emergência, como crises sanitárias, conflitos, pode faltar ventiladores ou monitores hospitalares suficientes, tá? Isso já aconteceu em crises passadas. Produção de alguns dispositivos médicos chegou a cair 80% em períodos de crises, tá? A gente tem também o tal do Heliox. Heliox, você sabe o que que é Heliox? Escreve Heliox. Heliox. Você já ouviu falar em Heliox? Se você já ouviu falar em Heliox, coloca um. Se você nunca ouviu falar em Heliox, coloca dois, tá bom? Então,
aproveita aí e vai colocando um ou dois, enquanto eu tomo mais um restinho de água aqui e pego mais uma aguinha. Você já ouviu falar de Heliox? Heliox é importante pra caramba, também pode estar sumindo, beleza? Então vamos lá. Obrigado a todo mundo que respondeu. Tô vendo que a maioria nunca ouviu falar em Heliox. O que que é o Heliox, meus amigos? É uma mistura de hélio com oxigênio, por isso Heliox. O Heliox é usado em quê, você poderia perguntar? É usado em alguns tratamentos respiratórios para facilitar a respiração em casos graves. A gente está falando de asma severa ou obstrução de vias aéreas. O Heliox também pode ficar mais caro ou raro. Equipamentos de laboratório e pesquisa médica que utilizam hélio ou chips avançados podem ser muito afetados, tá? Agora, meus amigos, olha só que doideira eu quero mostrar para vocês aqui agora. Essa situação toda nos leva a pensar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou sumir do mapa, eu vou arrumar um sítio lá no interior e eu vou montar uma cabana com energia fotovoltaica. Meus amigos, se você quer fazer isso, se você está pensando nisso, se você é uma pessoa que estudou relocação estratégica, sobrevivencialismo, presta muita atenção nessa parte da aula que eu vou trazer para vocês. Nessa parte da aula é a famosa palhinha da arca, beleza? Então, para nós fazermos a palhinha da arca, a gente precisa combinar a nossa meta de likes de hoje. Nós estamos com 12.428 pessoas assistindo ao vivo nessa terça-feira, dia 31 de março, mas nós estamos apenas com 6.800 pessoas que deram like. Ou seja, praticamente metade da galera que está assistindo não deu like ainda. Para eu continuar essa aula e mostrar para você que essa confusão toda está também sendo programada para destruir os próprios sobrevivencialistas e os preppers e aqueles que estudam relocação estratégica e estão se preparando para esse cenário caótico,